Os problemas já abordados na disciplina, em que nós utilizamos diagramas de Venn na resolução de problemas, nós trabalhamos, embora eu não tenha utilizado os termos, né? Nós trabalhamos operações com conjuntos. Não utilizei os termos união, intersecção, num dado momento até falei intersecção. Mas união e intersecção são operações que nós fazemos com conjuntos. Existem outras que também serão abordadas, como a diferença, a complementação. E é importante você conhecer essas operações, porque dependendo do problema, você vai estar se deparando com uma união de conjuntos ou com uma intersecção. E isso faz muita diferença. É importante tanto conhecer teoricamente como na prática saber quando nós temos um, quando nós temos outro. Isso em diversos problemas de lógica, em problemas bastante utilizado essa teoria, em problemas de probabilidade, você saber identificar quando se tem uma união, quando se tem uma intersecção, você vai ter regras diferentes, você vai ter cálculos diferentes. Mas primeiro vamos conhecer cada uma dessas operações. O que vem a ser uma união entre dois conjuntos A e B? Estou falando entre dois, podem ser mais, né? A gente vai estendendo para mais. Mas principalmente aqui vamos começar com dois. O que é uma união entre dois conjuntos? Então vamos para o nosso primeiro slide. Uma união entre dois conjuntos A e B é um terceiro conjunto que contém todos os elementos do A e que contém também todos os elementos do B. E aqueles que estão em ambos. A representação por diagrama, né, se dá dessa forma. Está aqui, ó. Toda a região do A e toda do B, inclusive aquela região comum A e B. Então, qualquer elemento que estiver no diagrama do A pertence à união, estando ou não em B. Qualquer elemento que estiver na região do B pertence à união, estando ou não em A, ok? Tá? E o símbolo da união está ali, né? Parece um U ali estilizado, a união com B. Perfeito? E o que vem a ser a intersecção entre dois conjuntos? A definição de intersecção entre dois conjuntos A e B é a seguinte: é o conjunto formado por todo elemento de A que também pertence a B, ou por todo elemento que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Daí uma distinção da intersecção para a união. Olha lá, a intersecção, primeiro o símbolo é invertido, né? A inter B, a intersecção com B. E é somente aquela região comum, A e B. Geralmente nos problemas de lógica, nos problemas de probabilidade, o que difere a intersecção da união é o E, a troca do E pelo OU. Quando você fala em intersecção de A e de B, é você considerar todos os elementos de A e de B ao mesmo tempo. Então você usa aí essa conjunção E, né? Pertence a A e pertence a B. Agora, quando se fala em união de dois conjuntos, é você considerar todo elemento de A ou de B, que pertence a A ou que pertence a B, ou a ambos, tá? Não é um ou exclusivo que a gente diz. Ah, ou pertence a A ou a B, não. Pertence a A ou a B ou a ambos. Pode pertencer a ambos também, é união. Quer dizer que a união de dois conjuntos sempre vai conter a intersecção entre esses dois conjuntos. Perfeito? Então, união, todos os elementos dos dois conjuntos, dois ou mais. Intersecção, somente aquela parte comum. E a gente já viu essas representações aí em problemas. Vamos a mais um problema agora diretamente envolvendo união e intersecção de dois conjuntos. Numa feira de artigos hospitalares, participam 98 empresas varejistas desse ramo. Metade delas possuem lojas virtuais. As que possuem lojas físicas são 75. Quantas são as empresas que possuem ao mesmo tempo lojas físicas e virtuais? Bom, diz que metade delas, metade de 98, 49, possuem lojas virtuais. As que possuem lojas físicas são 75. Só que se eu somar, né, 49 com 75 dá mais que as 98 que participam dessa feira, né? E aí, o que está errado aí? Não tem nada de errado. Eu quero saber exatamente quantas são aquelas que possuem ao mesmo tempo lojas físicas e lojas virtuais.
A gente pode começar aqui por uma representação através de diagramas. Só que eu já vou aproveitar, aqui não é só representar por diagrama, mas aproveitar para mostrar também a nomenclatura que nós utilizamos. Estou considerando aqui um conjunto V, que é de lojas que possuem, né, de empresas que possuem lojas virtuais. E o meu conjunto F é daquelas empresas que possuem lojas físicas. Então você tem uma coleção de lojas virtuais, uma coleção de lojas físicas. Só que elas têm algo em comum, né? Há aquelas empresas, na verdade, que possuem tanto lojas físicas como lojas virtuais. Então, só melhorando aí, você tem dois conjuntos, um conjunto de empresas que possuem lojas físicas. Quer dizer, para participar desse conjunto tem que ter loja física, que é o conjunto F. E o outro, que é de empresas que possuem lojas virtuais, meu conjunto V. Só que há empresas que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, estão na sua intersecção. Perfeito? Bom, num primeiro momento eu tenho aqui N de V união com F igual a 98. O que é N? O que é esse N aí na frente? O N é para indicar número de elementos. Porque se eu coloco V união com F igual, aí eu tenho que colocar ali quais são as empresas que participam dessa união. Eu não estou interessado em saber quais são, mas sim quantas são. Então eu uso a notação, né, de cardinalidade de um conjunto, que é o número de elementos do conjunto, que é colocar esse N. N de V é o número de elementos do conjunto V. N de F é o número de elementos do conjunto F. N de V união com F é o número de elementos dessa união de V com F. 98 são as empresas que participam da feira. Temos também, né, o N de V igual a 49, é outra informação. Metade das 98 tem loja virtual, né, metade das empresas. Então, N de V é 49. Esses 49 estão distribuídos aí no diagrama V. Não dá para saber como ainda. Nós temos também o N de F, número de elementos do conjunto F, tá? 75. Todos esses são dados do problema. Tá? Agora, o que nós queremos saber é o número de elementos de V intersecção com F. Quantos são? Não sei. Né? Não sei. Não dá para saber de pronto. Tá? Quantos que nós vamos ter aí? Ok? Geralmente a gente começa colocando na intersecção, né, o valor da intersecção, mas é justamente aqui nós não temos essa intersecção. Mas nós temos que a união, olha uma propriedade importante aqui. O número de elementos da união de dois conjuntos, V com F, é dado pela soma de elementos desses dois conjuntos menos a intersecção. Por quê? Menos a intersecção. Menos o número de elementos da intersecção. Porque quando eu somo o número de elementos de V com os de F, aqueles que estão em V e F ao mesmo tempo são computados duas vezes, mas tem que computar uma vez só, né? Porque não são duas empresas, cada empresa, né, pode ter loja virtual ou física, então ela está ali na intersecção, é uma empresa. Só que quando nós somamos, o número de elementos de V com F, essa empresa é contada duas vezes e tem que ser contada uma só. Por isso nós subtraímos uma vez a intersecção. Tá? Isso é uma fórmula que você pode utilizar para número de elementos da união de dois conjuntos. Bom, nós temos, de acordo com as informações, N de V união com F é 98, N de V é 49, N de F é 75. E N de V inter F nós chamamos de X. Agora é descobrir o valor de X. Tá? Resolvendo a equação, X é 49 mais 75, menos 98. Resultado, 124 menos 98, X igual a 26. Portanto, são 26 elementos ali naquela intersecção. Agora, para saber quantos que estão na região exclusiva de V, é só verificar ali o que falta para inteirar os 49. Né? Faltam 23. 23 mais 26, 49. E na região exclusiva do F, 49, tá? Porque 26 mais 49 vai dar 75. Perfeito? É isso aí. Então, usando a ideia de união de intersecção, também dá para se resolver problemas, inclusive utilizando essa fórmula que foi apresentada. Vamos a mais uma aplicação de conjuntos bastante interessante, envolvendo diagramas inicialmente. Mas há conjuntos que nós não conseguimos representar
somente através de diagramas. Há outras representações, nós vamos ver também nesse vídeo. Vamos aqui para o nosso slide. A primeira das aplicações: um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais que um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com esses originais. Os catálogos, que vão ser chamados aí de C1, C2 e C3, como se fossem A, B e C. Tá? Então é conjunto C1, conjunto C2, conjunto C3. Terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 vão ter 10 páginas em comum, aqueles produtos que vão estar presentes em mais do que um catálogo, que ele quer economizar ali com os originais, né? C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5, das quais 4 também estarão em C1. Olha que interessante aqui, ó. C2 e C3, aquela região comum a C2 e C3, tem que ter 5. Só que desses 5, 4 também vão estar em C1. Isso daí já nos mostra que na intersecção dos 3, nós vamos ter 4 catálogos. Perfeito? Tá? Então são 10 em C1 e C2, são 6 em C1 e C3, e são 5 em C2 e C3, mas sendo 4 na intersecção dos 3. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para uma montagem dos 3 catálogos, vai necessitar de um total de originais de impressão igual a, mas nós temos aqui as 5 alternativas. Bom, começando ali por aquela informação que eu destaquei, né? São 4 que vão estar presentes em C2 e C3, mas também em C1, né? São 4. Agora, C2 e C3 tem que ter 5, portanto, mais um aqui. 1 mais 4 para dar os 5. Mesmo tipo de informação referente a C1 e C3, tem que ter 6, mas já tem 4 na intersecção dos 3, portanto 2 para completar 6. E aqui mais 6 para completar 10, porque C1 e C2 tem 10 páginas em comum. 4, né, já na intersecção dos 3, portanto mais 6. Bom, agora o catálogo C1 ele tem que ter 50 páginas, já tem 12 ali, então tem mais 38 páginas exclusivas do C1. O catálogo C2 tem que ter 45, se já tem 11, são 34 exclusivas do C2. E o catálogo C3 tem 40 páginas, nós já temos 7, né, ali descritas, portanto 33 para inteirar essas 40. Perfeito? Agora, se nós somarmos essas quantidades todas, 38, 6, 34, 4, 2, 1 e 33, nós temos o valor 118. Portanto, a alternativa C é a correta. Ok? Tá aí. Então perceba que a gente muda o tema, muda o tipo de informação, a ordem, mas geralmente nós conseguimos colocar aí nos diagramas. Perfeito? A segunda aplicação. Agora eu vou falar em conjuntos numéricos. Sejam os conjuntos A, X pertencente aos reais, então o conjunto A é formado por todo o elemento X real, então pertence ao conjunto dos números reais, esse duplo R é isso, né? Tal que esse X está entre 1 e 5, podendo inclusive ser 1. 1 menor ou igual a X, que é menor que 5. Então o X, se você fizer a leitura ao contrário, o X tem que ser maior ou igual a 1. E tem que ser ao mesmo tempo menor que 5. Perfeito? Ou seja, são todos os valores reais, todos, aí não é só, você falar, pode ser 1, 2, 3 e 4. Não. Pode ser 1, 2, 3 e 4, mas tem muito mais que isso, porque são valores reais, tá? Não são naturais. Então, todos os números que vocês imaginarem, do 1 até menos que 5. Nós costumamos dizer, para esse tipo de conjunto, que ele é fechado à esquerda. O que significa fechado à esquerda? Se eu te pergunto qual é o menor elemento do conjunto A, você vai me dizer que é o 1. Tá? O X tem que ser maior ou igual a 1, pode ser 1. Pode ser 1,1, 1,001, 1,002, tá? Mas o menor deles é 1, por isso que é fechado, eu sei exatamente qual é o menor. Mas ele é aberto à direita, números maiores, né? À medida que você caminha à direita, você vai obtendo números maiores. Por que ele é aberto?
Ah, mas ele não é limitado pelos 5? Sim, ele é limitado pelos 5. Mas eu digo aberto, quando se fala aberto não significa ilimitado, né? Ele é limitado pelos 5, mas é aberto porque você, por exemplo, não consegue me responder qual é o maior elemento desse conjunto. Você pode falar, ah, é o 4, não, é o 4,9, não, é o 4,99, não, é o 4,999. Você sempre vai encontrar um valor maior do que o que você falou, sempre, mesmo sendo menor que 5. Tá? Então o 5 limita, mas ele próprio não pertence. Então nós não temos o maior elemento nesse conjunto, ok? Por isso que a gente disse que ele é aberto à direita. Bom, tem um outro conjunto aqui, conjunto B formado por todo número x, do 2 até o 6, exatamente o 2 até o 6, inclusive o 2, inclusive o 6. O conjunto A, a gente pode parecer estranho, né, mas você vai ouvir aí em alguns momentos, que o conjunto A ele é formado por todos os valores entre 1 e 5. Entre 1 e 5 não inclui nem o 1 nem o 5, é os que estão entre eles. Tá? Mas a gente fala entre 1 e 5, inclusive o 1, então estou incluindo o 1, exclusive o 5. Não estou incluindo o 5, estou excluindo, inclusive. Inclusive fica esquisito, né? Estou excluindo o 5. Perfeito? Agora, o conjunto B é tudo entre 2 e 6, inclusive o 2 e inclusive o 6. Ok? Bom, como que a gente representa isso graficamente, né? Vamos ver, assinale a alternativa correta. Bom, a intersecção entre A e B é dada por esse conjunto, x pertencente aos reais, tal que 2 menor que x menor ou igual a 5. Vamos ver, nós temos aqui 5 alternativas, todas elas para a intersecção entre A e B. Então vamos determinar essa intersecção. Note que a letra C eu já posso excluir, né? Que lá ele coloca o 2, 3 e 4 somente. Não, esses conjuntos, esse conjunto da intersecção de A com B vai ter infinitos elementos. Tá? Ele vai ser limitado, mas vai ter limitado, né? Sabe-se qual é o menor valor, qual é o maior, ou os valores que o limitam, né? Se não der para determinar o maior, pode ser aberto, mas vai ter infinitos elementos. Ok? Agora, como resolver um problema desse se eu não consigo dispor esses elementos nos diagramas? Pior que isso, não dá para saber quantos elementos tem. Ou melhor, dá, né? São infinitos, não dá para escrever, tem tantos, não dá para definir, falar que, olha, tem 5 elementos, tem 10, tem 15, 20, não. Tá? O conjunto A, eu posso representá-lo graficamente, esse tipo de representação vai ser bastante útil no estudo de funções, colocando aí na reta numérica o 1 e o 5, que são os limites. A gente costuma chamar de bola cheia no 1, por quê? Porque o 1 pertence ao conjunto. E bola vazia no 5, o 5 não pertence. Então é fechado no 1, aberto no 5. E passa aí, né, faz um varalzinho aí, risca para indicar que são todos os elementos do 1 exatamente até menos que 5. Da mesma forma, o conjunto B vai do 2 até o 6, exatamente do 2 até exatamente o 6. Então nós colocamos aqui também o 2 e o 6, fechado no 2, fechado no 6, tudo que estiver entre eles. O que é a intersecção entre dois conjuntos? É um conjunto formado por todos os elementos do primeiro e do segundo, ou seja, todos os elementos em comum. Note que o 1 pertence a A, mas não pertence a B, então não entra na intersecção. Todos os valores ali entre 1 e 2 também não vão pertencer à intersecção. Por quê? Porque eles pertencem somente a A, mas não pertencem a B. Tá? A mesma coisa ali se você considerar valores acima de 5 ou do 5 para cima. Vão pertencer do 5 até o 6, né? Vão pertencer a B, mas não pertencem a A, então não pertencem à intersecção. Portanto, eu pego somente a região comum, né, a A e B, que é tudo que vai do 2 exatamente até menos que 5. Portanto, a alternativa B, que diz que a intersecção é formada por todo elemento x, tal que, ou tais que, 2 é menor ou igual a x é fechado no 2, o 2 pertence, e x é menor que 5. Aberto no 5, o 5 não pertence. Perfeito? Está aí mais um tipo de representação para conjuntos quando você trabalha com conjuntos e subconjuntos dos números reais. O uso de diagramas para resolução de problemas já não é novidade para você. Nós já vimos várias situações
em que utilizamos os diagramas para resolvermos problemas envolvendo informações que referem-se a certas classes, né, de elementos, como, por exemplo, pessoas que usam um determinado produto, que vão votar num determinado candidato, né? Não precisa ser necessariamente pessoas, mas lojas, empresas que têm loja virtual ou não, e coisas do tipo. E você viu que a recomendação, né, não há uma receita para isso, mas uma dica. Tente começar exatamente por aquela parte, por aquela região dos diagramas que indica a maior das intersecções. Se são dois conjuntos, comece pela intersecção, se isso for possível. Nem sempre é possível. Se forem três conjuntos ali, comece pela intersecção dos três e não de 2 a 2. Porque esse tipo de informação, se é fornecida, ou se é fornecido esse tipo, você não tem dúvida de como distribuir os valores. Na verdade, não precisa distribuir, é aquela região exatamente. Outras informações não são tão precisas. O problema é que nem sempre essa informação, esse tipo de informação, nos é dada diretamente. Você precisa, muitas vezes, utilizar algum recurso algébrico. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar exatamente um problema. Você pode até falar, é parecido com alguns que a gente viu, mas você vai perceber que a sua resolução apresenta ali um fator dificultador, tá? Que é exatamente ele não apresentar essa informação que costuma servir de ponto de partida para a resolução do problema. E o que fazer numa situação como essa? Vamos ver. Vamos então ao nosso primeiro slide aqui, exatamente referente a essa aplicação, uma questão da FGV, uma pesquisa de mercado sobre o consumo de 3 marcas A, B e C de um determinado produto, apresentou os seguintes resultados. A, 48%. Aqui, primeiro, que está falando em porcentagem, não é em número de pessoas. Tudo bem, a gente trabalha com essas informações. B, 45% dos entrevistados consomem B. E sempre é bom ressaltar que quando eu falo que 45% consomem B, eu não estou dizendo que 45% consomem somente B. Dentre eles podem ter também aqueles que consomem A, que também consomem C, que também consomem A e C, ok? 50% disseram consumir C, 18% responderam A e B, quer dizer, são 18% que responderam A, né? Então estão entre aqueles 48%, são 18% que responderam B, portanto estão naqueles 45%. É isso que vai tornando difícil o problema. A e C, 15%. Nenhuma das três, 5%. Bom, agora complicou, né? E as três ao mesmo tempo? É esse tipo de informação que eu me referi no início do vídeo. Se eu tenho a informação dos três, fica mais fácil. Porque as outras, a distribuição dos outros valores depende exatamente desse ponto de partida, que é a intersecção dos três. Eu quero saber exatamente qual o percentual de entrevistados que consomem as 3 marcas. Vamos começar lá com o diagrama, o bom e velho diagrama de Venn. Os diagramas são 3 aí. E tem o meu universo. Meu universo contempla 100% dos entrevistados, 100% dos participantes dessa pesquisa. Bom, se contempla 100%, né, eu tenho 5% que fica fora dos diagramas. Ah, mas o problema é exatamente quantos são os que consomem A, B e C ao mesmo tempo, que disseram consumir os 3 simultaneamente, né? Não sei, então eu coloco um X ali. É o X da questão. É o valor que eu quero determinar. Bom, até aí tudo bem, né? Ah, X, a gente sabe lidar com X, vamos resolver a equação se precisar. Só que como eu vou lançar as outras informações disponíveis no problema? Como, por exemplo, são 18% que consomem A e B, né? Eu não estou colocando aqui o símbolo de percentual, todos os valores aqui vão ser percentuais, tá? Inclusive o X. Mas perceba ali que naquela região exclusiva de A e B, que não contempla o C, né, eu coloquei 18 menos X. Porque é exatamente esse o raciocínio que nós utilizamos,
quando nós temos a informação da quantidade na intersecção dos três. Por exemplo, se no lugar do x eu tivesse 5, aí a informação de que são 18% que consomem A e B, qual seria o nosso raciocínio? Eu pegaria esses 18, subtrairia os 5 e colocaria 13 ali. Eu estou dando um exemplo, né, supondo que o x seja 5. Não sei qual é o seu valor ainda, tá? Mas eu não tenho o valor do x, não dá para fazer essa conta, então eu deixo a conta indicada, 18 menos x. A partir do momento que eu tiver o x, eu sei quanto que vai ser 18 menos x. O mesmo tipo de raciocínio, né, nós vamos utilizar para as outras regiões. Por exemplo, são 25% que consomem B e C. Perfeito? Se são 25%, é 25 menos x nessa região exclusiva de B e C. E o mesmo raciocínio para A e C. Ok? Bom, agora você vai ter que usar um recurso de simplificação algébrica, porque nós temos a informação de que 48% consomem A. Só que eu tenho que fazer 48, né, menos o quê? Menos 18 menos x, menos 15 menos x. Coloque entre parênteses os 18 menos x, o 15 menos x e trabalhe com essa expressão. Vai dar 15 mais x, tá? Por que do 15 mais x? Não estou entendendo qual a relação com x, porque eu fiz 48 menos. 48 é o que eu tenho no A, no total. Menos. Vamos lá. 48 menos 18 menos x, vai ficar 48 menos 18 mais x. Tá? 48 menos 18, 30, mais x. Menos x, cancela. Cancelou mais x com menos x, vai ficar 30. 30 menos 15 menos x, 15 menos x entre parênteses, vai ficar 30 menos 15, que dá 15. Menos o menos x fica mais x, 15 mais x. Ok? Então, a expressão algébrica que representa a quantidade exclusiva do A é 15 mais x. O mesmo raciocínio você vai utilizar para o B. O B são para o B e para o C, né? O B acho que eram 45%, tá? Faz 45 menos 18 menos x, menos 25 menos x. E a mesma história aqui para o C, tá? Que nós temos ali uma certa quantidade também, acho que era 40%, não me lembro, você faz a subtração. É só voltar aqui, isso mesmo, 50% para o C, perdão, tá? Então, colocando aí essas quantidades, só que de forma algébrica, né, utilizando o x, nós temos a distribuição de todos os valores, exceto ali os 5% daqueles que não consomem nenhum dos três. Bom, e daí? Eu tenho um monte de expressão com x, e o que eu faço com isso? Nós temos no nosso universo, que é esse retângulo, 100% dos entrevistados. Todos os valores aí estão em porcentagem. Se eu somar todos eles, tem que dar 100%. Então, se eu somar 15 mais x, 18 menos x, 2 mais x, x, 15 menos x, 25 menos x, 10 mais x e 5, tem que ser igual a 100, que é 100%. E é isso que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Aí, coloquei entre parênteses aí, não há obrigatoriedade, mas é só para destacar, para dar uma ênfase nos termos que aparecem ali nos diagramas. Então, se eu somar tudo isso, mais aqueles 5% que estão no universo, mas eles estão fora dos diagramas, tem que dar 100. Agora é resolver esta equação. Perfeito? Tá lá. X menos x, x mais x, você cancela alguns x aí, vai sobrar x mais 90 igual a 100, portanto, x igual a 10. X igual a 10%. Ok? Tá aí, conseguimos resolver mesmo não tendo aquela primeira informação que costuma ser tão útil, né, da intersecção dos três conjuntos. Chama de x. A partir dela você distribui as informações, vão aparecer expressões em x sem problema algum. Isso é álgebra, você utiliza uma equação para descobrir o valor do x. É isso aí, até o próximo.